Fala galera, Marcos aqui. O vídeo de hoje é para falar sobre você mostrar o valor do seu trabalho. Como que você faz para mostrar o que você entrega, o valor daquilo que você entrega e o que que aquilo representa para a companhia, para a sua gestão, para o dia a dia de trabalho de todo mundo ali ao seu redor e para o seu. O contexto aqui, de maneira geral, qual que é a lógica, né? Você pensa comigo, né? Você vai trabalhar todos os dias, se dedica, dá o seu melhor, entrega aquilo que você se propõe a fazer, faz mais do que o necessário para se destacar, para crescer profissionalmente, e aí no fim das contas você não leva o crédito por aquilo que você está entregando. Isso não faz sentido, então você precisa começar a mostrar o valor do seu trabalho, certo? Muita gente só vai e trabalha e não se preocupa em mostrar o que faz, mostrar o valor que gera no dia a dia de trabalho. E aí por que que isso é tão importante, né? Pensa comigo. Você tem um objetivo maior, você não se levanta da sua cama e vai trabalhar todos os dias, se dedica, engole sapo, faz o que precisa ser feito no trabalho, sua camisa ali, pra simplesmente voltar para casa no final do dia e tá tudo bem. Você precisa querer mais. Então qual que é o seu objetivo maior? Seu objetivo maior é uma promoção, é crescer, é se destacar, é chegar numa cadeira ainda maior, né? Continuar crescendo. Então faz sentido você não mostrar que você está pronto para o próximo passo? Se você não mostrar, não tiver dados, não tiver insumo, para no momento de uma discussão, no momento de pedir ali, se você não tiver argumentos, né, não tiver como argumentar a seu favor para isso, muito dificilmente você vai conseguir alcançar essa próxima cadeira, esse mérito, essa promoção, esse crescimento. Isso independente do seu nível hierárquico atual, tá? Mesmo se você for hoje, desde ali de uma cadeira de estagiário, assistente, auxiliar, analista, 1, 2 e 3, especialista, coordenador, até numa cadeira de gestão. Quando você está ali numa cadeira de coordenador para gerente, você já faz isso com mais naturalidade, você já sabe jogar esse jogo. Mas se você ainda não sabe jogar esse jogo, fica aqui até o final do vídeo que você vai entender como mostrar o valor do seu trabalho em todas as entregas que você faz. Isso não é sobre maximizar, aumentar, falar que fez além do que você fez, não. Mas é de comunicar cada passo que você dá e que você, no dia a dia, de forma natural, você evolui para o crescimento, para a evolução do ambiente, para a melhoria dos processos, para simplificar as coisas, para melhorar, para trazer mais eficiência, para trazer mais receita, seja o que for o seu caso aí específico do seu negócio, tá? Então, é isso, assim, a gente precisa ter insumo, argumento, precisa saber falar da melhor forma possível aquilo que a gente faz, vender aquilo que a gente faz da melhor forma possível. Um dia você vai precisar desses argumentos de uma forma específica para crescer. Então vamos lá. Passa para minha tela aqui. Aqui, ó, montei um passo a passo muito simples, tá? Muito simples para você sempre lembrar do que você precisa fazer, o que você precisa falar quando você for argumentar sobre algum projeto, alguma iniciativa, alguma solução que você resolveu, tá? Então, é um método gerado aqui, um método criado aqui na Office Play, que é o método VORA, tá? É um acrônimo aqui para valor gerado, objetivo, resultado e aprendizado, certo? Isso aqui comunica muito bem. Daqui a pouco eu vou comentar, quando chegar na parte da comunicação aqui embaixo, a melhor forma de comunicar sobre isso, né? Como que eu vou falar isso? Eu vou seguir um método, e esse método VORA é para você não esquecer nada do que foi feito. Você não pode esquecer os principais pontos daquele valor que você gerou, certo? Então, valor gerado, quando você for explicar, quando você for falar, né, sobre alguma entrega, algo de valor, você precisa explicar o que foi feito, né? Você não pode esquecer a parte desse valor gerado, que é o V do VORA, tá? O que foi feito? O que de fato foi entregue ali. Depois, você não pode deixar de explicar também o objetivo, né? O O de objetivo. Qual era o problema e o objetivo daquela ação, né? Então, é muito sobre contexto, tá? Qual que era o problema ali que você resolveu e o objetivo ali, o objetivo final daquela ação feita. Depois, o resultado daquilo. Qual foi o resultado daquilo que você fez, né? O que mudou e como que você vai medir, tá? Resultado. O que mudou e como que você consegue acompanhar essa transformação, né? Mensurar, mostrar dados sobre aquilo que realmente virou o ponteiro, de alguma forma, tá? Importantíssimo isso aqui, tá? Então, principalmente quando você vai falar para uma camada de gestão, você precisa ser específico e levar dados concretos, certo? E depois, qual foi o aprendizado daquela ação?
né? Então, ou próximos passos, né? E próximos passos, na verdade. Aprendizado e próximos passos. Então, qual o padrão percebido, pontos de atenção sobre aquela ação, certo? Então, por quê? Geralmente, quando você vai resolver um problema, você vai tomar uma ação, é porque você percebeu algo que precisava melhorar, certo? Você percebeu algo que poderia melhorar, que poderia ser feito de uma forma melhor. Então, a gente fala muito de método científico aqui no canal, então a primeira parte do método científico é a observação, é observar, né? Então, geralmente a gente resolve problemas no dia a dia, em processo, melhoria, gera um pico de vendas ou traz novos resultados para o dia a dia através da observação. Importantíssimo, tá? E aí, qual que é o aprendizado em cima daquilo? Muitas vezes, onde tem algum problema, vai ter mais. Você dificilmente vai achar uma questão isolada para resolver. Você sempre consegue encontrar outros pontos ali para você melhorar. Então, recapitulando, né? Método VORA. Quando você for mostrar o valor do seu trabalho, você precisa focar nesses 4 pontos aqui do VORA, tá? Marca isso, anota isso aí, grava isso para você nunca esquecer de passar por esses pontos aqui. Valor gerado, V de valor gerado, O de objetivo da ação, R de resultado, qual foi o resultado ali daquela ação, e o A de aprendizado e próximos passos. E ali no resultado, importante sempre ter uma base de dados, tá? Como que você consegue comprovar que aquilo melhorou, que aquilo mexeu o ponteiro e que você vai acompanhar aquilo da melhor forma possível, tá? E aí você vai pensar, pô, mas beleza, mas como que eu comunico isso? Como que eu faço para comunicar isso? Isso aqui é o que não pode faltar numa conversa de mostrar o que foi feito, de mostrar o valor. E é importante, qual que é um ponto importante aqui? A gente está falando de crescimento de carreira, de protagonismo, de destaque. É importante que você puxe essa conversa, tá? Essa conversa você precisa puxar e você precisa mostrar. E aí, como que você vai fazer isso? Passar aqui para a próxima parte do nosso papo. Como comunicar, né? Como que você vai comunicar isso? Tem até um vídeo aqui no canal, vou deixar o cardzinho aqui em cima, que é as 3 etapas para você se comunicar com clareza, tá? Vá lá, assista esse vídeo de uma forma muito simples, para você não deixar nada passar e você se comunicar com clareza. Mas basicamente, assim, num resumo muito resumido, mas assiste o videozinho no canal para você entender melhor, que é, quando você vai comunicar algo, você precisa primeiro dar um contexto sobre o que é, qual que era o problema, o que vinha acontecendo. Depois você vai para o problema em si, vai para a solução, na verdade, né? O contexto você deixa claro qual que é o problema. Aqui na parte core do meio do assunto, que é como se fosse o corpo do assunto, o texto do artigo, a matéria de fato, você aprofunda na solução. O que foi feito e por quê. Isso também pode ser feito para a ideia, tá? Quando você precisa vender alguma ideia, você precisa usar isso aqui também. Você pode usar isso aqui também. Você aprofunda na ideia, explica o ponto principal ali e vai para o final, vai para o encerramento. Para o encerramento ali também de, se possível, de impacto, né? Que aí seria o quê? Resultado, seria o ponto de melhoria, como que vai acompanhar, próximos passos, esse tipo de coisa. Tem que pensar que quando você vai comunicar qualquer coisa, tem que pensar numa coisa muito importante que é o seguinte: o que o outro vai entender. Nunca é sobre o que a gente está falando só. Falar por falar de qualquer jeito. Não. Você tem que entender como que a pessoa que está recebendo a informação que você está mandando, ela vai absorver aquilo, como que ela vai entender aquilo. E aí entra um outro ponto muito importante, que a gente fala muito aqui também, que é sobre os perfis, as personalidades das pessoas, né? O perfil, se a pessoa ela é muito dominante, influente, conforme, estável, você precisa entender esse tipo de personalidade, os perfis da outra pessoa que você está se comunicando. Como que o seu gestor é? Ele é uma pessoa de você ir falar diretamente, sem muito papo, sem muita história, ou é uma pessoa muito comunicativa que gosta de trocar, conversar, ou é uma pessoa de números, é uma pessoa de dados? Você precisa entender isso para você se comunicar com clareza e conseguir aprofundar e conectar com a pessoa que você está se comunicando ou com o público que você está se comunicando. Isso é muito importante. Então, estuda isso, tem vídeo sobre isso aqui no canal, os perfis comportamentais, analisa o DISC, né? Leia o seu ambiente, né? Leia o seu ambiente, entenda como que é a melhor forma de você se comunicar com cada pessoa ali do seu ecossistema, para você ter sucesso nisso aqui. Mas vamos lá, exemplos de como fazer essa comunicação de uma forma positiva. Você vai chegar e vai falar assim, eu trabalhei muito nesse projeto e eu consegui entregar tudo. Simples assim, sem contexto, falando só eu,
né, sobre você especificamente, entenda, se você está falando para um gestor principalmente, você vai falar exatamente ou especificamente sobre você ou o que você está melhorando para o todo. Ele quer saber se você fez algo ou o impacto daquilo no ambiente de trabalho para a companhia, para o time, para ele. Entenda, leia o ambiente. Qual a melhor forma de você falar? Se você está sendo o protagonista daquela comunicação, você já está falando que é sobre você. Você já está passando esse recado que você fez a atitude, que você tomou aquele ponto. Mas eles ali no ambiente é valorizado uma pessoa que é de grupo, que é de time, que é líder. Então, na sua comunicação, você tem que deixar isso claro também, certo? De forma direta e indireta, certo? Então, qual seria uma forma interessante de você comunicar isso aqui? Identifiquei um gargalo no processo X, tá? Então, você está falando com uma pessoa que conhece o seu ambiente e aquilo que você está resolvendo, certo? Então, fale sobre o que você está resolvendo. Não fala, identifiquei um gargalo no processo. Não deixa solto para que a pessoa tenha que devolver perguntas muito específicas para você. Já em uma frase, o ideal é que você já deixe claro aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo feito. Então, identifiquei um gargalo no processo X, fala qual que é o processo, reorganizei as etapas, ou reorganizamos as etapas, se for algo feito em time, em grupo, reorganizamos as etapas X, Y, Z, ou seja, o ponto A, o B e o C tinha problema, reorganizamos essas etapas e conseguimos reduzir o tempo de execução em tanto, certo? Ou seja, o benefício. Qual que foi o benefício aqui? O benefício aqui foi reduzir o tempo de execução dessa tarefa aqui em tanto. Aí você coloca também, seja específico, e fala qual que foi o tempo reduzido, a melhoria de SLA, a melhoria no tempo de atendimento, seja o que for. E a partir disso, eu acredito que podemos aplicar o mesmo modelo em outras demandas. E aí, se já tiver também uma ideia de quais demandas você consegue aplicar esse mesmo modelo para melhorar outros pontos, ótimo. Isso aqui é um exemplo de melhoria de processo, de operação, de eficiência operacional, coisas nesse sentido, mas isso serve para muitas coisas, tá? Para muitas coisas. Então, o legal é você fazer o deparo para o seu processo, para a sua realidade e trazer esse benefício e puxar essa conversa. Então, você vai pensar, pô, mas eu não tenho tempo, meu gestor não tem tempo para trocar essas ideias comigo. Puxa essa conversa. Pega 15 minutos, 30 minutos na agenda dele, agenda ali, fala, marquei um papo muito rápido só para te mostrar uma parada que tá acontecendo aqui. Marca e se prepara para essa conversa, certo? Puxa isso, não deixa isso parado, não deixa isso na mão das outras pessoas. Toma iniciativa. Mas, importante, busque fazer mudanças específicas e que realmente faça sentido. Vire o jogo ali do dia a dia do seu time, de outros times, da sua empresa, do seu negócio. Tá? Não vá levar qualquer coisa, coisas banais que não geram valor. É importante, eu estou falando aqui para você fazer algo muito específico nesse sentido, porque é importante que seja algo que gere valor. E que a pessoa que vai ouvir aquilo que você está falando entenda o valor agregado ali. Né? Perceba isso na sua fala, na sua demonstração. E seja o mais específico e direto ao ponto possível, tá? Sim, hoje em dia, no mundo corrido, do jeito que é, ninguém tem muito tempo para perder. Então, seja direto, específico, direto ao ponto. Já mostra o contexto para a pessoa entender. Se preocupe como o outro vai entender, certo? Não como fica melhor para você falar. Como que ele vai entender ou como ela vai entender. E explica, vai direto no ponto que é importante para a pessoa que está ouvindo entender e organizar aquilo na cabeça dela, beleza? Assim, é uma parte muito importante, é algo muito importante para você conseguir mostrar o valor no seu trabalho, mostre o valor do seu trabalho e utilize aqui o método VORA da Office Play, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, o vídeo mais curto, direto ao ponto. Assista de novo se ficou com dúvida, manda mensagem aqui comenta aqui o vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo com aquele seu colega de trabalho que precisa entender mais sobre isso aqui, beleza? Deixa o seu comentário sobre o que você está pensando em fazer, utilizar esse método aqui em que situação e a gente vai trocando ideia, a gente vai conversando, tá? Aqui no canal, vou mostrar aqui no canal, a gente tem outros vídeos que vão ajudar bastante vocês sobre isso. O vídeo da comunicação que eu falei é esse aqui, ó, 3 passos para comunicar com clareza. Tem alguns também sobre métodos do dia a dia de trabalho, mas esse aqui é o vídeo complementar 3 passos para se comunicar com clareza, beleza? Obrigado, valeu por assistir até aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal, encaminhe esse vídeo para quem você puder aí, que dá uma força pra gente aqui no canal, beleza? Valeu e até o próximo vídeo.